Boa noite! Mais uma edição do Informativo TV Caravelas está no ar. Líderes da Câmara falam da expectativa deles para o impacto da sessão de agora à noite no TSE de julgamento da ação contra a chapa Dilma Temer, nas votações em plenário. O Congresso Nacional ele não pode responder com omissão ou com inércia a esse momento, muito pelo contrário, o Congresso tem que chamar para si a responsabilidade de cumprir a sua missão constitucional, de votar as matérias. Todas essas duas agendas são importantes para o país. A agenda das investigações, que pertence ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral, e a agenda das votações. Essa sim, tarefa do Congresso Nacional. Então, obstruir os trabalhos, paralisar a Câmara, como pretende a oposição, é a pior das respostas que o Congresso pode dar nesse momento. Essa semana é uma semana que não se votará nada aqui, até porque nem o governo está empolgado em colocar as pautas que ele precisa de votar aqui, porque são pautas que dependem de maioria e essa maioria está muito frágil nesse momento, principalmente com essa decisão, que é uma decisão histórica de cassação e a deposição de Michel Temer da presidência da República. O presidente Rodrigo Maia também comenta e defendeu a necessidade de aprovação da reforma da Previdência, que a princípio, segundo ele, deve ser analisada como veio da comissão especial, sem cortes. Cabe ao Legislativo manter a sua agenda de votações daquilo que é prioridade para o Brasil, que não é só a reforma da Previdência, outros temas serão votados nos próximos meses, mas a gente não pode enganar a sociedade, né? Para que a gente possa melhorar a renda do trabalhador, para que a gente possa avançar na recuperação do emprego, na redução das desigualdades regionais, a gente precisa ter um Estado equilibrado. E a única forma de ter um Estado equilibrado é garantir pelo menos uma redução do crescimento do déficit da Previdência, que ele inviabiliza o Brasil. Porque quanto mais rápido ele crescer, já que a população está envelhecendo, mais dificuldade o governo federal vai ter de financiar sua dívida, que ela vai ficar impagável, e com isso os investidores não fazem investimentos de médio e longo prazo no Brasil. Então, o cidadão precisa entender, e a gente precisa falar a verdade, olhando olho no olho, que para que a gente volte a ter emprego, para que a gente recupere, né, a renda do brasileiro, para que a gente tenha uma taxa de juros menor, abaixo de 2 dígitos, a gente precisa, de forma radical, da reforma da Previdência. A perspectiva de início da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas foi tema de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. A descoberta de uma nova barreira de corais próximo da área que será explorada preocupa a população. A audiência ouviu pesquisadores, ambientalistas, técnicos do governo e da empresa interessada na exploração. O representante da Agência Nacional do Petróleo defendeu a licitação dos blocos. Ele garantiu que a oferta foi autorizada pelo IBAMA. O que nós vamos fazer com o petróleo do pré-sal? O que nós vamos fazer? Nós vamos deixá-lo lá? A ideia da ANP é que isso seja monetizado, por isso que as novas rodadas estão sendo aceleradas. A barreira de corais, descoberta em abril do ano passado na foz do Rio Amazonas, tem 9.500 quilômetros quadrados e cerca de 1.000 quilômetros de extensão. Em profundidades que vão dos 25 aos 120 metros, é o habitat natural de espécies como o peixe-boi e as tartarugas marinhas, além de lontras e uma infinidade de peixes. A exploração de petróleo a 28 quilômetros de distância deste rico patrimônio preocupa. O risco principal aqui é um vazamento. Como foi dito, toda atividade humana traz seus riscos, assim como toda atividade petrolífera, da perfuração, à exploração, à explotação, ao transporte, também traz o risco de um vazamento. A empresa ela trabalha muito do lado verde, ela trabalha do lado da prevenção. Ela trabalha sempre colocando barreiras para evitar que um evento ocorra. Mesmo assim, a empresa está preparada para o caso ocorra alguma coisa,
colocando mais barreiras do que são solicitadas no processo de licenciamento ambiental. Nós temos hoje os recifes mesofóticos como remédio, a solução para a salvação dos recifes rasos do planeta nos próximos 100 a 500 anos. Então, o que a gente está fazendo, tentando explorar óleo na foz do Amazonas, é matando a galinha dos ovos de ouro. Para que a exploração petrolífera aconteça, é necessário se cercar de todo o cuidado possível, porque os corais são responsáveis pela reprodução da vida marinha, assim como os manguezais da costa atlântica do Amapá, que tem, em alguns casos, chega a largura de 30 quilômetros. Portanto, todo cuidado é pouco, porque nós podemos produzir petróleo e não ter alimentos. Essa é a decisão que tem que ser tomada. Então, para ter os dois, é preciso o máximo de cuidado. O ministro de Minas e Energia esteve hoje na Comissão de Infraestrutura. Ele fez um balanço do setor energético e explicou os investimentos previstos nos próximos 5 anos. Durante a audiência pública, o ministro de Minas e Energia apontou uma mudança de cenário no setor energético. Segundo ele, as perspectivas melhoram com o fim da recessão. Pela recessão que o país se encontrava, os recursos públicos cada vez mais escassos, as empresas estatais com pouquíssima ou quase nenhuma capacidade de investimento. Só para vocês terem uma ideia, em um ano de governo do presidente Michel Temer, as ações da Eletrobras chegaram a valorizar 66%, de forma também muito semelhante se comportaram as ações da Petrobras, dos bancos públicos. O ministro Fernando Coelho Filho afirmou que os projetos contratados nos últimos anos vão aumentar a capacidade energética do país. Em 2017, em cerca de 5 mil megawatts, sendo 25% disto em energia eólica, 10% em energia solar e 61% em energia hidráulica. Ele também afirmou que até 2022 serão investidos 25 bilhões de reais em linhas de transmissão, o que traria segurança para o país em um cenário de crescimento econômico. Segundo o ministro, os leilões do setor realizados desde o ano passado tiveram o sucesso esperado. Os 2 leilões, nós estamos com obra em aproximadamente 24 estados do país, então é algo bastante difundido e 100%, como eu falei, de empresas privadas. O senador Eduardo Braga afirmou que as mudanças no setor energético trazem benefícios para o abastecimento da região norte. Há pelo menos 2 anos e meio, vinha-se buscando alternativas para que pudéssemos encontrar soluções de financiamento para a implementação de energia para esses setores que são absolutamente isolados e que, sem novas tecnologias e tecnologias híbridas, seriam praticamente impossíveis de serem assistidos com geração de energia permanente. As inscrições para a edição do 2º semestre de 2017 do programa Universidade para Todos, o ProUni, começaram hoje. Estão sendo oferecidas quase 150 mil bolsas de estudo, sendo 67 mil integrais e 79 mil parciais, em instituições particulares de ensino superior. Os candidatos têm até esta sexta para se inscreverem pelo site prounialuno.mec.gov.br. A seleção é feita a partir do desempenho no Enem, levando em conta critérios socioeconômicos da família e do estudante. Caixa Econômica Federal anunciou a antecipação para este sábado da 4ª etapa de saques de recursos das contas inativas do FGTS. Nessa 4ª fase, tem direito a sacar os recursos de contas inativas os trabalhadores nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro. Para quem optou pelo crédito em conta, a liberação dos recursos também vão ser antecipadas. Prevista inicialmente para começar no próximo dia 16, a 4ª fase foi antecipada em função do feriado da próxima semana. Apesar da recomendação do Ministério da Saúde, Minas não amplia a vacinação contra a gripe. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais decidiu manter a vacinação contra a gripe apenas para o grupo prioritário.
Por meio de nota, a secretaria afirmou que o estoque de vacinas disponível não atenderia toda a população mineira. Em Ipatinga, as doses para vacinação estão disponíveis nas unidades básicas de saúde das 8 às 4 da tarde, apenas para as pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas, funcionários do sistema prisional e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais, além de professores das redes pública e particular. Esta foi mais uma edição do Informativo TV Caravelas. Uma boa noite e até a próxima!